Bom dia, turma. Tudo bem? Seguindo com nossos exercícios, né? Eu peço para que vocês abram a apostila na página 60 e vamos fazer alguns exercícios e finalizar, né, essa última aula do bimestre, porque vocês têm uma trilha para fazer essa semana e daí já semana que vem os provões. Bom, pessoal, o quadro abaixo mostra situações experimentais realizadas por um estudante sobre a reação. Então ele deu a reação química, olha lá, magnésio com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio mais hidrogênio gasoso. E aqui tem as quatro reações, a massa do magnésio, a forma do magnésio, a concentração do ácido e a temperatura que foi realizada a reação. Considere as seguintes afirmativas. A velocidade da reação 4 é maior que da reação 2. Bom, reação 4, a massa 2 e a reação 2 do magnésio. Comparando de novo a 4 e a 2. Ó, a forma que está o magnésio é em pó, está igual. A concentração de ácido, vejam que a concentração do ácido aqui, do ácido clorídrico, está maior. 0,4 está maior em 4, 0,2. E a temperatura também da reação 4 é maior. Então, aumentou a temperatura e aumentou a concentração, é óbvio que a reação 4 ela vai se processar mais rapidamente, né? Então, esses são os fatores aí que influenciam na velocidade da reação. Maior concentração e maior temperatura, né? Maior velocidade da reação. Ele está falando que a velocidade da reação 4 é maior que a da reação 2. Então, essa afirmativa está correta. Vamos para 2. A velocidade da reação 3 é igual à da reação 4. Vamos comparar as duas, 3 e 4. Massa do magnésio é a mesma. Forma do magnésio, uma está em barra, outra está em pó. Vejam, em pó é para ocorrer mais rapidamente, né? Porque tem maior superfície de contato. Tá? Em barra, né? Vocês imaginam a barra de magnésio e aqui ele é pulverizado. Mesma concentração do ácido e mesma temperatura, a velocidade da reação 4 é maior, por causa que está em pó e maior superfície de contato. Lembram lá? Maior número de colisões efetivas, né? E precisa de choque e energia suficiente. Então, em pó, por ter maior superfície de contato, aumenta o número de choques. Então, essa 2 aqui está errada. A velocidade da reação 1 igual à velocidade da reação 2. Então, vamos comparar 1 e 2. Massa do magnésio é a mesma, a forma do magnésio barra e pó, a mesma comparação da anterior. Aqui em pó vai ser mais rápido e ele mantém a concentração do ácido e mantém a temperatura. Então em pó tem maior superfície de contato, maior número de choques. A 2 ela ocorre mais rapidamente. Ele está falando que a reação 3, que a velocidade da reação 1 é igual. Não é igual. Em 2 é mais rápido. 4. A velocidade da reação 2 é menor que da reação 1, é maior. A velocidade da reação 3 é maior que da reação 1. Vamos comparar 3 e 1. Massa do magnésio é 2 gramas, é a mesma. Em barra as duas. Tá? Veja, a concentração do ácido aqui é maior e a temperatura é maior. Então dá 3, a velocidade é maior. Tá certo. Então é a alternativa D. Questão 21. Um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Então vamos marcar isso aqui. Ele quer saber o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Essa transformação pode ser representada por A mais B, os reagentes, né, hipotéticos lá A mais B, na presença de catalisador, formando o produto. Após uma série de 4 experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela. Veja, ele fez os experimentos, 1, 2, 3 e 4, alterou a temperatura, só que ele utilizou massas diferentes de catalisador. Aqui usou 1 miligrama, aqui 2, aqui 3, aqui 4. Ok, massa de A, do reagente A, ele manteve igual, massa do reagente B, ele manteve igual. E a velocidade da reação aqui, ele sofreu algumas alterações, né? Vejam, em A, mesmo com uma temperatura intermediária, a velocidade parece que ocorreu mais lenta, né?
do que, por exemplo, uma temperatura menor. Ó. Mas por que esse experimento? Então a pergunta é: que modificação deveria ser feita nesse procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto? Pessoal, ele deveria ter mantido, né? Como ele queria saber da temperatura, o efeito da temperatura, então você mudaria a temperatura. Mas aqui o que ele deveria ter mantido era a mesma massa de catalisador para saber o efeito da temperatura. Aqui não tem como você, né, mudando duas grandezas aqui, a massa de catalisador e a temperatura, não tem como você tirar um raciocínio, uma, uma conclusão precisa, né, da situação. Então a alternativa aqui é usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos. Por que não é manter as amostras à mesma temperatura? Não. Ele queria saber justamente o efeito da temperatura, então a temperatura deveria variar. Manter iguais os tempos necessários para completar as transformações, não tem como controlar isso. Né? E C, usar a mesma. Então seria a alternativa C. Tudo bem? Questão 27. A camada de ozônio é considerada a camada protetora do planeta, pois controla a passagem de raios ultravioletas que em excesso são considerados prejudiciais aos seres vivos. Ambientalistas, pesquisadores e outros grupos da sociedade vêm observando o aumento da incidência desses raios sobre a Terra. A decomposição do ozônio constitui um processo natural que pode ser acelerado pela presença de poluentes atmosféricos. A equação a seguir representa o equilíbrio da transformação espontânea do ozônio em oxigênio. Ele mostra aqui, ó, o ozônio, né, O3, se transformando em oxigênio. Supõe-se que o processo dessa reação de decomposição ocorre em duas etapas segundo o mecanismo. A primeira etapa, uma etapa rápida, é uma etapa reversível. O ozônio ele vira oxigênio e libera um átomo isolado de oxigênio aqui. Tá? Daí na segunda etapa, esse átomo isolado de oxigênio ataca um ozônio e forma 2 mols de oxigênio. A lei que expressa a velocidade da decomposição do ozônio é... Bom, vamos lembrar lá, de lei de velocidade das reações. Ali eu já coloquei a alternativa, já deixei marcado para vocês saberem, mas vamos entender. Quando acontece em uma única etapa, a reação é chamada de elementar. Eu vou pegar lá a velocidade igual a constante vezes concentração dos reagentes elevados ao seu coeficiente estequiométrico. Faço direto. Mas a maioria das reações, elas são reações não elementares, elas acontecem em mais que uma única etapa, né? Então, quando ele der essas etapas que acontecem as reações, a gente vai pegar a etapa lenta e vai fazer, né? Então, ó, eu vou pegar velocidade igual a constante vezes concentração. Concentração de quem? Dos reagentes. De qual etapa? Da etapa lenta. Então, eu tenho o ozônio e o O. Então eu coloquei lá, velocidade igual a constante vezes concentração de ozônio vezes oxigênio. Então é essa, né, a lei que expressa a velocidade da composição do ozônio. Tudo bem, pessoal? E às vezes ele vai dar essa tabelinha, né, para gente fazer, que é a tabelinha lá para a gente verificar qual é a ordem que ocorre essa reação. Então, veja, os dados experimentais para a velocidade da reação V indicado no quadro a seguir foram obtidos a partir dos resultados em diferentes concentrações de reagentes iniciais para a combustão do monóxido de carbono, em temperatura constante. A equação da velocidade para essa reação pode ser escrita como, daí ele mostra lá, a velocidade igual a constante vezes CO, O2, está aqui ó, os reagentes, CO, O2, e ele quer saber qual que é o valor de M e qual que é o valor de N, onde M e N são, respectivamente, as ordens de reação em relação aos componentes CO e O2. Tudo bem. De acordo com os dados experimentais, é correto afirmar que, respectivamente, os valores de M e N. Ele quer saber qual que é a ordem de M e de N aqui. Bom, pessoal, vamos pegar a tabela e vamos fazer a análise dessa tabela. Primeiro, eu vou analisar o experimento 1 e 2. Veja, eu mantenho constante o oxigênio. Eu quero saber a influência do CO. E o que acontece quando eu dobro a concentração do monóxido de carbono? Dobra também a velocidade da reação. Então, eu dobrei e dobrou, o expoente para igualar 2 igual a 2, o expoente é 1. Então, com relação, né, ó, eu dobrei aqui, dobrou aqui lá, tá?
Então, a velocidade igual a constante do monóxido de carbono vezes o oxigênio. Escrevi aqui e vou colocar a ordem aqui em cima, tá? Então, do monóxido de carbono, do CO, né? Dobrou, é primeira ordem, tá? Vou colocar lá, primeira ordem. Que número elevado a qual expoente 2 vai ser igual a 2, né? 2 elevado a 1. Então, primeira ordem em relação ao monóxido, tá? Agora nós vamos comparar os experimentos 3 e 1. Percebam, no experimento 3, mantém a massa do monóxido igual, 1 e 1, tá? E o que ele faz com o oxigênio? Ele pega de 1 e dobra aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui outra tabela aqui para vocês verem. Então, ó, eu dobrei aqui, tá? De 3 para 1 eu mantive a mesma concentração do CO. E o que aconteceu? À medida que eu dobrei a concentração do oxigênio, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade ficou 4 vezes maior. Pessoal, que número, que expoente deve ter 2 aqui para ser igualado a 4? Né? Ele deve ter expoente 2, ou seja, segunda ordem. Né? Então, eu vou colocar aqui. Então, essa é a lei, né? É a fórmula da lei da velocidade para essa reação. Ele é de primeira ordem em relação ao monóxido de carbono e de segunda ordem em relação ao oxigênio. E a última questão de hoje é a questão 30. O gás cloreto de carbonila, o fosgênio, extremamente tóxico, é usado na síntese de muitos compostos orgânicos. Conhecendo os seguintes dados coletados a uma dada temperatura, está aqui a tabela, né? A expressão da lei da velocidade e o valor da constante K de velocidade para a reação que produz o cloreto de carbonila são respectivamente. Vamos fazer, pessoal. Ó, eu vou comparar o CO, tudo bem? Ele está dobrando aqui, ó, o Cl2 eu mantive. E quando eu dobrei aqui, o que aconteceu aqui? Dobrou. Então ele é de primeira ordem, né? Aqui eu multipliquei por 2, que número que deve ser elevado a 2 para ser igual a 2 aqui, porque aqui também dobrou. Né? Então eu vou colocar lá a fórmula, velocidade igual a constante vezes concentração do CO vezes Cl2. Ele vai ser de primeira ordem em relação ao CO. Tudo bem? Agora nós vamos analisar o Cl2. Veja, o 2 e o 3, os experimentos 2 e 3. Aqui, ó, manteve a concentração, tá? Eu tenho que manter a concentração de um para analisar o outro. E aqui eu dobrei. Quando eu dobrei, olhem o que aconteceu. Ficou 4 vezes maior a velocidade. Tá? Então aqui eu multipliquei por 2, aqui ficou multiplicado por 4. Qual que deve ser o expoente de 2 aqui para ser igual a 4? Ordem do CL, ordem 2. Então eu tenho velocidade igual a constante, né? Tenho a lei da velocidade. Só por aí eu já matava a questão. É a alternativa D. Mas eu quero mostrar para vocês agora como que faz o cálculo do K. Tá? O cálculo da constante. Veja, pessoal, eu vou usar a mesma fórmula, a lei, né, a lei da velocidade, e eu vou pegar os dados, mas tem que ser de um experimento. Eu não posso pegar, por exemplo, a concentração do experimento 1 de CO, a concentração de Cl2 do experimento 2. Eu tenho que pegar todos os dados de um único experimento. Então eu vou fazer a substituição desses valores aqui nessa fórmula. Tá? Vejam lá. A velocidade é 0,72, eu substituí aqui no V, eu vou achar o K, que é constante, o 0,24 do CO, eu vou colocar aqui, tá? E o 0,40 do Cl2, eu vou colocar aqui. E aí eu vou fazer o cálculo, vou desenvolver o cálculo, tá? Vai ficar K igual a 0,72 divididos por 0,24 vezes 0,40 elevado ao quadrado. Faço os cálculos, K vai ser igual a 0,72 divididos por 0,384, o resultado aqui vai ser igual K igual a 18,75, ele colocou 18,8, arredondou, mas é a alternativa D, né? Só por isso aqui eu já matava a questão. Tome cuidado, nunca coloque mais. Beleza, turma? Abraço a todos.